Vamos nessa então. Videozinho aí do Scariel falando sobre o Throne and Liberty, o problema do meta nas lutas das guilds. Scariel Talks, vamos embora. Faz tempo que a gente não vê um react de Throne and Liberty, hein? Estão com saudade das tretas de Throne and Liberty? E aí, senhores, como é que vocês estão? Scariel aqui e estamos aí para mais um vídeo de Throne and Liberty. Dessa vez, esse vídeo vai ser mais uma conversa, tá? Eu tenho muita vontade de fazer esses vídeos mais recorrentes, mas é um vídeo mais conversa. Então já adianto para vocês que, tipo assim, o que vai estar passando aí na tela é só uma ilustração sobre o que eu posso vir a estar falando, mas em sua totalidade isso aqui é mais um... como se fosse um Scariel Talk, entendeu? Que nem o Tico Talks, aqui é um Scariel Talk, beleza? A gente vai falar nesse tipo de vídeo a situação do jogo, como que o jogo está se saindo, o futuro do Throne and Liberty a longo prazo e por aí vai. Então eu tenho muitos tópicos para se abordar nesse tipo de vídeo. Mas no de hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre a situação dos GVGs, tá? Sobre o meta do jogo atual para o 48 contra 48, né? Que é as lutas de World Boys, né? Os GVGs em si, as Boonstones e Riftstones, até mesmo as lutas por disputas de Arc Boys no mundo aberto, tá? Então é um vídeo que pode demandar um pouco da atenção dos senhores a nível de escuta, né? Mas assim, bora conversar aqui pra gente entender por que o Throne and Liberty tá com o meta atual, né? Que é de tanques e healers e maldição, né? Porque as classes de DPS estão tão fracas no meta, né? Como um todo. Classes como arco e adaga que caiu no meta, arco e cajado que também está bem fraco, as builds com lança, né? Lance e adaga, ou até mesmo o lance Great Sword, né? Mas enfim, tudo que eu vou estar falando aqui não é exatamente 100%, né? É só a minha percepção, a percepção de alguns jogadores do cenário competitivo. Claro que não são todos, tá? Isso pode não refletir a sua situação do jogo, se você é um jogador mais casual, se você é um jogador que não joga tanto o cenário competitivo de 48 contra 48, mas de forma geral é um pouco da percepção que tá fazendo alguns jogadores do cenário competitivo do jogo abandonarem o jogo, beleza? Mas mais uma vez, tudo que eu tô falando aqui é só a minha opinião com base em algumas situações que eu convivo. Ela pode não refletir a total realidade do jogo. Então, sem mais delongas, eu me chamo Scariel e aqui é um conteúdo de vídeo dedicado ao jogo Throne and Liberty. Espero que você goste aí do que a gente vai abordar nesse vídeo. E se você gostar, deixa a curtida, comenta o que você está pensando e compartilha com seus amigos para que eles possam entender melhor o cenário do jogo, beleza? Então, bora vir aqui para esse clipe. Isso aqui, pessoal, que vai estar passando aí no fundo da tela para vocês, é uma GVG, né, que aconteceu já faz alguns dias, né, isso aí foi no final do mês passado, dia 28/4, que aconteceu esse GVG aqui contra a guild que a gente chama do Machadinho, né. Essa é uma das guilds, eu acredito que até hoje é a guild top 1 de um dos servidores do jogo, eu acho que é do servidor Starlight, eu posso estar enganado, tá? E essa guild, até onde eu me recordo, é a guild do Gaia, né? Que é um grande jogador aí do cenário competitivo do jogo. E aqui a gente tá enfrentando um World Boys Daigon, beleza? Esse World Boys Daigon é no conteúdo 48 contra 48, né? Então não é no mundo aberto, né? Como era anteriormente. E como vocês podem ver, ele é um tipo de boss, né? Que ele exige que exista algumas movimentações referente à parte do topo do high ground, né? Afinal de contas, você vai conseguir dar mais dano no boss com esse tipo de dano, né? Isso é uma mecânica do boss, né? Então, o que a gente vai estar abordando aqui nesse vídeo, pessoal, como eu disse, é falar sobre esse cenário competitivo do jogo de tanques e healers no competitivo de 48 contra 48. Muita gente não enfrenta esse tipo de conteúdo, né? Exatamente por não fazer parte de uma guild competitiva ou coisa do tipo. Mas para as guilds competitivas, isso aqui é o que normalmente a gente está enfrentando, né? Nos bosses de formato guild do jogo. E assim, o jogo ele mudou muito, tudo bem, a gente entende que existem metas e metas, né? No começo do jogo no T1, a gente tinha um meta de Liberator, né? Que era uma das únicas classes que tinha muito dano em área, e um dano em área à distância, que conseguia matar bastante pessoas. Logo em sequência veio o meta do Lance e Adaga, né? Afinal de contas, quase ninguém tinha Melee Evasion buildado nessa época, e aí, com base nisso, né? Ou Melee Evasion ou Melee Endurance,
Com base nisso, o lance e adaga ficou muito forte, né? Ele conseguia bater muito dano com pouco acerto, né? Então, com pouca chance de acerto, né? Ele ainda assim conseguia aplicar o dano, mas mais uma vez com o problema do cenário de massivo, né? Então, cenários competitivos eram muito bons para lance e adaga. A galera se juntava e dava para dar um dano bem legal. Mas particularmente agora o meta de lutas como essa é tanques e healers. Então percebam o tempo que, por exemplo, o tanque que está sendo ilustrado aí, que é o Parzival, né? Meu padrinho querido de casamento. Imagine, olhem o tempo que ele aguenta resistindo ao dano, assim como Famoso padrinho. Quem acompanhou as tretas do Trono Livre tá ligado nesse padrinho aí, né? Tá ligado que esse padrinho é monstro. também vejam a quantidade de tempo que a guilda inimiga consegue ficar viva. A gente combando, fazendo um combate, né, controlando cooldowns e tudo isso, ainda assim é extremamente difícil de matar os inimigos. Muitas vezes a gente morre, claro, é normal, mas perceba que aqui, no dia 28/4, a guilda ao qual eu jogo, que é a Bridge Banners, ela ainda não tinha feito uma rotação completa para se adequar a esse meta. Então, como vocês podem ver, eu, Scariel, ali no canto superior, estava jogando de lance e adaga. O nosso amigo Hulis, ele estava jogando de cajado e arco. Assim como também o nosso amigo Zap, né? Ele estava jogando de lança e Great Sword. Todos esses nomes que eu falei para vocês, os três, eu, o Hulis e o Zap, trocamos de classe. Trocamos de classe não porque, poxa, eu quero me divertir com uma classe nova, eu quero testar uma classe nova. Não, muito pelo contrário. Aqui a gente trocou de classe quase que única e exclusivamente para se adequar a esse cenário competitivo. E isso é um problema muito sério do jogo, porque ela está obrigando os jogadores a, caso queiram fazer esse tipo de conteúdo, trocarem para essa build. Trocarem para builds mais existentes, builds com Triple Evasion, builds que vão ser para dano, ou vão ser para tanque, ou vão ser builds para matar os tanques e os healers. Então vai ser muito fácil de vocês verem numa luta como essa, o que a gente chama de praguinha, né? Que é o usuário, né, que vai estar jogando ou de varinha e cajado, ou de varinha e adaga, aplicando maldição nos nossos tanques e healers, né? Essa, hoje, é quase que uma das únicas formas de se eliminar os tanques e healers nesse tipo de cenário de conteúdo PVP do jogo. Então, eu tive que trocar para varinha e adaga. Eu tive que gastar recursos infinitos que eu não gostava não gostaria de ter trocado. Então, pô, Scariel, mas aí é uma hipocrisia da tua parte tu falar que, pô, o jogo tá obrigando. Muito pelo contrário, eu nem preciso fazer essa troca, eu não quero fazer essa troca. Tudo bem, mas mais uma vez esse vídeo ele tá citando esse cenário de conteúdo PVP. Então isso é muito complicado porque, querendo ou não, o cenário de PVP competitivo do jogo é um cenário que é movimentado, é um cenário que define um pouco do rumo do jogo a longo prazo. Claro que vocês podem ter opiniões diferentes, né, da minha, mais uma vez, é só a minha opinião, mas querendo ou não, cara, isso aqui frustra muito o jogador competitivo, porque querendo ou não a gente tá tendo um meta onde ninguém morre. Olha isso, olha o tempo que está durando as pessoas que estão no meta, olha o tempo que tem tanques e healers. Eu como DPS nesse cenário aqui, eu tô toda hora tentando pegar o alvo de um DPS deles, porque eu sei que os tanques e healers a gente não vai conseguir matar. É rotação de cooldown eternamente acontecendo. Então a gente tem os grupos sendo compostos, cada grupo, tá? Aqui são 8 grupos de cada guild, e cada grupo desse tem no mínimo 2 tanques e 2 healers. Claro, para as guilds que estão jogando dentro do meta. Então, assim, é extremamente complicado jogar num cenário desse porque ninguém morre. A gente não tem um wipe geral aqui, entendeu? Percebam a quantidade de tempo. Faz 10 minutos aqui quase que eu estou falando. E são 10 minutos onde... Cara, eu vou falar pra vocês, assim, eu acho que o melhor massivo que eu fiz, pra mim, tá? Pra mim, o melhor massivo que eu já fiz, e não foram muitos, diga-se de passagem, foi o Terra, sabe? O Terra pra mim foi o massivo mais divertido, assim, porque você tinha... uma interação. Acho que o que fazia o massivo do Terra ser divertido para mim era a interação entre as classes, né? Porque para o massivo do Terra funcionar, você precisava da união das classes, né? Você precisava ter uma classe, você precisava do tanque para ele iniciar o combate, para ele juntar a galera, aí você precisava de outra classe para stunar a galera que o tanque juntou, aí você precisava dos DPS sincronizar para bater na hora certa ali, explodir. E aí vai, né? Você tinha uma sincronia, você precisava das classes realmente trabalhando ali em conjunto, e aí o fato de ser totalmente action ajudava muito a ficar mais divertido ainda pra mim, pelo menos.
E, cara, desde então eu nunca mais vi nada parecido com isso, né? De ter essa interação. Não tinha essa parada de meta. O Terra não tinha meta, velho. Assim, começou o meta no Terra depois que ele já tinha desandado, né? Porque aí veio o Brawler, aí a Brawler acabou com tudo, né, cara? A Brawler acabou com todos os metas. Acabou com o meta PVP X1, meta PVP massivo, meta de porra toda, né? Aí depois veio a Valkyria também, que, porra, inferno também, né, cara? Então, depois de um tempo, algumas classes meio que vieram pra acabar com a porra toda, né? Beleza, mas antes disso, bem antes disso, né, cara, pô, a parada funcionava e cada classe tinha a sua função, sabe? Não tinha como você ter só um tipo de classe. Não tinha como ter só o tanker, ou só o DPS, ou só o healer. Tinha que ter cada um ali fazendo o seu papel. Eu achava isso maneiraço. Eu acho que era um papel, era uma forma do massivo funcionar sem desvalorizar nenhuma das classes, né? Era maneiraço. E desde então eu não vejo isso, cara. O BDO é uma parada muito louca, né? O BDO, porra, é cada um por si pra caralho, né, cara? Você obviamente tem um trabalho de grupo ali, mas, cara, essa interação entre as classes, ela é quase inexistente, né? A função das classes lá, porra, tem muitas classes que são irrelevantes pra caralho, né? Porque não conseguem interagir, não aparecem de fato no massivo de forma nenhuma. No Throne and Liberty a gente tem essa situação que a gente chegou agora, e a pergunta que eu faço é, nessa situação que o Throne and Liberty tá, por exemplo, que o combate ele dura muito, né? Você tem ali o tanker, cara, fazendo o papel de tanker mesmo, né? Você não vai matar ele. O healer, pô, tu vai demorar pra caralho pra matar ele. E aí o combate dura pra caralho. Vocês gostam disso ou não gostam? Vocês acham que... Porque eu já ouvi de muita gente que esse seria o ideal, sabe? Eu já ouvi pessoas em conversas sobre massivo que isso aí é o ideal, cara. O ideal é isso aí mesmo, que, pô, tem que durar, tem que estar vivo, o tanque tem que, pô, demorar pra caralho pra morrer, o healer tem que demorar pra morrer mesmo, tem que focar totalmente neles, etc, e papapá, bibibi. Então a pergunta que eu faço é, cara, vocês curtem essa ideia do jeito que tá agora? Você que olha pra esse massivo, você acha que isso é um erro que deveria ser corrigido? Ou, cara, esse é o caminho certo, esse é o caminho que eles deveriam seguir de fato, né? Talvez diminuir um pouquinho ali ou aqui, mas continuar com esse raciocínio de tanker é pra tancar mesmo, tem que viver pra caralho, healer também tem que viver bem pra caralho, e o resto que se sincronize pra dar um jeito disso, né? Os grupos que se organizem pra dar cabo disso. Pô, tem que juntar todo mundo e focar no healer, focar no tanker, não sei o quê, pra aí poder abrir a margem pra fazer alguma coisa, né? A minha curiosidade é saber, vocês que estão vendo isso, se vocês acham que esse é o caminho mais correto, ou se um caminho onde todo mundo morre mais rápido seria o caminho mais interessante, tá ligado? Essa é uma dúvida real, assim, da parada de você que estiver assistindo esse vídeo aqui, cara. Deixa aí nos comentários aí, quem estiver no chat também, fique à vontade. Ninguém morre, cara. Então isso é extremamente complicado, porque você pensa, ah não, mas e a vida do boss Scariel? Não é que não seja ideal, às vezes é que o cara não quer jogar tanque healer debuffer e não quer focar nisso. Não quer jogar de... É que se o cara não quer jogar de tanque e não quer só focar nisso. O foda é, quantos plays de tanque deveria segurar no PVP? Eu vou te falar de um problema que tem no BDO, tá? O BDO tem um problema muito sério, que é a valorização do resto, né? Por exemplo, vamos supor, lá tem algumas classes que estão sempre no meta. São classes que batem pra caralho, entra no meio do bolo, mata todo mundo e sai. Você tá sempre com um frag muito alto e pá. Aí essas classes viram meta. Só que, pô, pra esse cara fazer isso, tem que ter uma classezinha que vai dar uma curinha, tem que ter ali os caras que vão fazer o flanco, que vão abrir as portas, que vão tirar uns caras mais importantes da bagunça, tem que ter o cara que vai conseguir, pô, vazar pelo meio, pegar os caras que estão na parte de trás ali, os maguinhos e bruxinhas e etc. Então todo mundo exerce um papel na guerra do BDO no massivo, só que só aparece o cara que mata. Só o cara que mata é que recebe a glória, tá ligado? O cara que curou, o cara que deu suporte, o cara que deu assistência, ele nem aparece, ele não existe na parada. Então, velho, por mais que você tenha um papel importante na guerra, você não é marcado, sabe? Você não tem um título, não tem nada, você não aparece. Então, cara, porra, eu não quero essa porra. Então você vê classes que têm funções dentro da guerra, elas sendo negligenciadas porque o cara quer escolher a classe que aparece, que é a classe que mata, sabe? E isso pra mim é um problema maior, porque, cara, eu acho que o BDO ele nem é tão desbalanceado. O problema é que, eu já falei isso várias vezes, o problema é que várias classes têm funções importantes, mas elas não aparecem, elas não são valorizadas pelo jogo. Então o cara que matou 200 pessoas é o grande, glorioso fodão. Mas, porra, o cara que deu suporte todo pra ele fazer aquilo, nem sequer aparece na jogada. Então, pô, é escrotaço, né? Então, se essas classes fossem valorizadas,
talvez o cara ia ficar feliz de jogar com o maluco que tem que quebrar o canhão, o cara que tem que matar cavalo, o cara que tem que quebrar a estrutura, o flanco que tem que dar assistência. Pô, se aparecesse isso e valorizasse isso na mesma proporção, o cara ia ter vontade de jogar com aquilo. Mas como não tem, aí o meta não é nem definido pela eficiência da classe, mas pelo valor que o jogo dá para aquilo que a classe faz, sabe? Pô, aí é foda. Eu não sei se o Throne Liberty sofre com esse mesmo problema, né, cara? Marcel, você percebeu que não é para mandar link aqui no chat, né? Quando você deu... não vai morrer ninguém. Tem que bater, vai matar e nem quem apanhar... Particularmente acredito que um tanque tem que conseguir segurar no máximo 3 oponentes, senão fica extremamente cansativo jogar a guerra. Mas um jogo igual o TL, se o tanque só conseguir segurar 3, não vai durar nem 10 segundos. Pois é. Porque 3 pro TL no cara é muito pouco, né? Porque é gente pra caralho no processo, né? Ela só vai descer se tiver DPS batendo. Não, muito pelo contrário. Uma das últimas atualizações do jogo trouxe um sistema que a vida do boss, após 20 minutos de combate, ela desce automaticamente até o final da partida. Então, consequentemente, as guilds que possuem mais tanques e healers, que são as guilds que vão se manter mais vivas durante mais tempo, vão... Aí os caras... Aí acabou, pô. Aí acabou. Aí realmente o meta vai ficar tanque e healer. Se o HP do boss começa a descer sozinho... O objetivo já não é bater no boss, pô, é só quem fica vivo por mais tempo, né? Aí é foda, pô. Aí é foda. Não tá subindo sempre a contribuição nos bosses, e mesmo que ela não tenha dano suficiente para matar, em algum momento o boss vai morrer. Então, ela mantendo uma contribuição alta, consequentemente, fica uma luta aí de realmente quem perdura mais durante uma luta. Sim. Então, eu não sei se você conhecia esse tipo de cenário do jogo que eu estou apresentando aqui para vocês, mas esse é o cenário atual competitivo do 48 contra 48. E por que isso é tão prejudicial? Afinal de contas, como eu citei, né? A galera tá começando a trocar de classe, a galera que não quer trocar de classe tá ficando frustrada com o jogo, e tudo bem, é um meta. Possivelmente esse meta vai ser substituído. A empresa já chegou a citar, né, que pretende trocar o sistema de Endurance e Evasion, né, que são as duas camadas defensivas do jogo, de forma mais utilizada pela maioria das pessoas. Então, a empresa já pontuou isso. Agora no roadmap de maio, né, lá no coreano, tá planejado um reajuste nos sistemas, só que a gente não sabe do que isso se trata. Então pode ser que seja essa mudança que eu citei, né, na Endurance e na Evasão, de como a Endurance e a Evasão funcionam, mas pode ser que não seja. Então a pergunta que fica é: quanto tempo mais esse tipo de cenário competitivo, onde os tanques e healers são de forma quase que obrigatória essenciais, vai se manter? Quantos jogadores a empresa vai ter que perder para perceber que é necessário fazer uma mudança nesse quesito? Tá insuportável, cara. Tá insuportável. Eu não pretendo parar de jogar, não, muito pelo contrário, eu consigo visualizar um futuro muito grande aí pela frente. Cara, eu acho que esse é o estigma de todo jogo, né, velho? É impressionante, né? Porque todo mundo adora uma classe nova, né, velho? Toda vez que entra uma classe nova, porra, é um hype do caralho, meu Deus, como eu queria jogar com essa classe. Mas, cara, nenhum jogo consegue, né, brother? Nenhum jogo consegue, de fato, valorizar as suas classes em seu esplendor, né? É sempre essa merda, um meta de, pô, 3 classes que funcionam e o resto, né? Essa porra é foda, mano. Próximo vídeo eles vão estar reclamando que de tantos healers estão no papel e que as mudanças devem ser feitas. Uma opção legal seria fazer a guerra acontecer no mesmo esquema das raids do WoW. Uma classe não sustenta a raid sem as outras. Do Throne Liberty, mas eu não tenho dúvidas que a galera que tá jogando nesse cenário daqui não existe forma de gostar desse tipo de conteúdo. Olha isso, cara. Ninguém morre. Como é que você de DPS vai matar alguém aqui nesse cenário? É acabando o buff defensivo de um tanque, entra o outro. É acabando o shield ou a cura, o buff de cura do healer e entrando o outro. Então ninguém morre, cara. Olha a luta inteiramente dominada por tanques e healers. É extremamente frustrante. Pois, Cariel, tu tá chorando, pô, tu tá reclamando demais, não sei o que, se adequa e é isso. Me adequei, cara. Me adequei. Tô jogando de varinha e adaga e, meu Deus do céu, cara, é uma classe horrível. Horrível. Só tô jogando com essa pinóia por conta
de matar healers e tanques. Então assim, cara, extremamente chato, uma classe que fica sem mana quase toda hora. Perceba no meu grupo ali, velho, só quem morre são os DPS. Os tanques e healers não morrem, cara. Não morrem. Então, cara, é extremamente insuportável isso. É você, por exemplo, ter que pegar uma classe de praguinha, por exemplo, que é a que eu tô citando, né, varinha e adaga ou varinha e cajado, usar 2, 3 combos, ficar sem mana. É você usar um combo que literalmente vai boostar o time inimigo, mas pô, como é que boosta o time inimigo perfeitamente quando os caras têm rotação de shield infinita, tem healer pra caramba? Ah, Scariel, mas isso aí é a estratégia do time, é a estratégia da guild e tal. Concordo, é estratégia. E como vocês estão vendo aqui, a estratégia ela tá tentando ser aplicada. Está tendo push para tirar a galera do high ground, está tendo rotação de cooldown, está tendo um cooldown bate no boss, tenta assumir high ground, volta pro boss. Tá tendo tudo isso, mas perceba a luta 50-50. Então, as guilds que estão mais preparadas ou mais adequadas para o cenário de competitivo, às vezes só estouram as guilds que não estão preparadas para isso. Então isso fica até frustrante para uma guild que quer entrar no cenário competitivo, quer montar um time de 48 pessoas para conseguir efetuar esse tipo de conteúdo, mas não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. Qualquer time mais ou menos buildado vai tá ganhando de qualquer outro time que não esteja no meta só pelo fato daquela outra guild estar no meta. A gente tem casos dentro da guild, por exemplo, e esse caso não é um caso isolado, de pessoas com 2 arquiboss, 3 arquiboss, varinha do cajado da Belandi, arco do Tevent, adaga do Tevent, tendo que trocar pra tanque. Como pode, cara? Como pode você, pra ficar dentro do cenário competitivo, ter que fazer uma rotação dessa tão abrupta, onde tudo bem existe meta, tudo bem querer se adequar ao meta para estar no cenário competitivo. Eu não tô criticando esse fator, eu só estou criticando que esse meta particularmente, onde só tem 2 classes presentes, bem dizer, no jogo, que é tanque e healer. Ah, Scariel, mas tem o crossbow e espada e escudo. Tem, eu concordo. Tem Great Sword e Spear, que também é forte. Surgiu a nova build aí, né, de varinha e cajado ou varinha e adaga. Mas, pô, gente, isso não é bonito. Olha isso, cara. É a luta inteira sem ninguém morrer. O tanque que tá mostrando aí pra vocês não morreu, tá vivo desde o começo do jogo. Então, tipo assim, tudo bem, aqui essa luta, a gente tem alguns DPS e só quem morria era eles, eu, por exemplo, e tal. Mas olha a quantidade de assistências que o tanque que tá aí na tela desde o começo do jogo só tem. 2 assistências. 2 assistências. Então, cara, é muito frustrante você ver o log de pessoas ali morrendo na esquerda. Só quem morre é DPS, só que é 1, 2, 3 DPS que tem num time completo dentro do meta. Então, tipo assim, cara, é muito frustrante jogar nesse meta. E eu espero urgentemente que a Amazon faça alguma coisa a respeito disso. Afinal de contas, isso mitiga que o novo jogador queira... Eu não sei, na minha cabeça parece um problema até fácil de resolver, porque se o problema é só esse, no final das contas, se as classes estão relativamente balanceadas e o problema é que a quantidade de tanques e healers é grande demais, parece um problema que se resolve apenas limitando a quantidade de healers e tanques que participam dessas batalhas, não? Viajei? Tipo, ó, cara, só pode entrar 3 healers, 3 tanques, sei lá, 2 healers, 2 tanques. Acabou, pô, o resto tem que ser DPS. Não resolveria essa parada se o próprio jogo determinasse os tipos de classes que podem entrar na parada, já que é instanciado, é 48 contra 48, não seria mais prático só limitar a quantidade de classes? Não resolveria o problema? Não sei. Acho que não tem como, cada classe tem skill diferente, status diferentes, estilo de jogo diferente, além das passivas e danos diferentes. Esquema de raid que eu te falei, 3 tanques, 5 healers. Então, pois é, pô. Não resolveria isso? Sei lá, na minha cabeça parece que sim, mas sei lá. Jogar esse tipo de conteúdo, assim como também frustra o jogador que já está jogando há muito tempo de jogar para isso. Mais uma vez, esse não é um caso isolado, esse não é um relato só de uma pessoa que está frustrada com esse tipo de conteúdo. Esse é um relato de muitas pessoas dentro do cenário competitivo. A guild, boa parte das guilds estão fechando ou parando de jogar, porque, cara, a gente não tá falando aqui de uma troca porque eu quero me divertir com a classe, a classe DPS tá forte. Não tô reclamando, afinal de contas, querendo ou não, no Tier 1, né, eu joguei com Liberator no começo do jogo, desde o começo. Quando lançou a Lance eu já queria trocar, mas troquei, e querendo ou não, as 2 armas que eu joguei, né, Liberator e Shadow Dancer, estavam no meta. O ponto não é que, meu Deus do céu,
Scariel, tu só tá reclamando porque o meta agora tá diferente, é um meta chato. Não é só isso, gente. É realmente... Ontem discutíamos que tudo estava morrendo. Hoje que nada morre, o mundo não para de girar, né, velho? É foda. Tentar analisar o todo. Tudo bem, jogadores vêm e vão, jogadores param de jogar por qualquer motivo, e existem outros inúmeros problemas no jogo. Eu super entendo isso, e esse vai ser também um dos motivos pra gente estar debatendo sobre esse tipo de coisa num vídeo futuro também, nesse formato. Mas o que eu queria deixar aqui... Trava porque vai ser todo mundo igual, vai ser a mesma cota de classes. Não é cota de classe, cara, é tipo de classe, você não entendeu. Não tem um tanker só, não tem um healer só, não tem um DPS só, tem vários. Tem vários tankers, vários healers e vários DPS. A cota não é por classe, é por categoria de classe, entendeu? Então não vai ser o mesmo tanker, não vai ser o mesmo healer, não vai ser o mesmo DPS. Você só tem a quantidade de healers, quantidade de tankers e quantidade de DPS. É a quantidade por categoria de classe, não por classe, entendeu? Aqui, claro, para vocês refletirem, e se for o caso até cobrarem, né, pra guild de vocês, ou pra guild não, pra empresa, né, a Amazon junto com a NCSoft, cara, você realmente gosta de ver esse cenário competitivo aqui? Eu sei que... E são 48, cara, é muita gente, pô. É um time de 48 pessoas, cara. Não tem como ser igual, não tem como, entendeu? Então é uma variação muito grande que você vai ter. E vai ficar balanceado, pô. Porque a partir do momento que tem que ter a mesma quantidade de healers, de tanques, de DPS, você tem que montar ali as classes no meio disso, pô, fica balanceado, pô. Fica todo mundo... Você coloca uma quantidade de healers e tanques que podem ser vencidos, né? Se tiver organização, fica... Enfim, na minha cabeça faz muito sentido, mas sei lá, deixa aí. Comenta aí. E a maioria das pessoas que me seguem aqui no canal não são pessoas que estão dentro do cenário competitivo, mas eu me pergunto, você que vai estar jogando o jogo, né, a longo prazo, você se imagina em algum momento entrando nesse cenário competitivo? E se sim, você gostaria de estar jogando só com esse tipo de classe? Você gostaria de estar jogando nesse tipo de conteúdo onde ninguém morre, só tem tanques, só tem healers, fica uma rotação infinita aí de pessoas? A gente tá falando de um World Boss que é um refluxo. Mas aí vai ferrar quem joga com tanque e não tem 7 DPS. Ué, como assim? Se o cara vai entrar de tanque, ele vai entrar de tanque, pô. Como assim 7 DPS? Não entendi. O fluxo é extremamente rápido, então a gente leva às vezes 2 minutos, 1 minuto e meio para matar uma pessoa e em 15 segundos essa pessoa já está de volta para fazer uma relevância muito grande aí dentro do pit do boss e consequentemente na luta, né? Então, cara, Amazon, é um pedido aí, claro que nós brasileiros aqui acabamos nem tendo tanto impacto, né, no conteúdo base do jogo, mas muda, tá ligado? Muda, mexe nisso aí, porque do jeito que tá complicado. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Se gostou desse tipo de vídeo, me deixe saber aí nos comentários, beleza? Deixa uma curtida aí, compartilha com seu amigo que tá querendo entrar no cenário competitivo, ou compartilha com sua guild para que ela... A build tem que montar ela com 7, não? Sim, mas se você tá montando uma build de tanque, você tem uma build de tanque. Por que tem a ver a build de DPS com isso, pô? Eu preciso de um tanker. Você tem a build de tanker? Você ocupa o espaço, acabou, pô. Pra que o cara tem que ter uma build de DPS? Não faz sentido nenhum o que você tá falando, pô. Justamente pelo servidor ter limitação de categoria de classe para CD, sim. Mas o set de tanque tem que ser para tancar. Pô. Se tem uma vaga de tanker, tu vai entrar como tanker, pô. Pra que você precisa de um set de DPS? Você não precisa de set de DPS, você precisa do set de tanker. Acabou. Elas possam tentar entender, ver isso aí, se planejar melhor se for o caso, né? Se elas quiserem se adequar ao meta, tá aí. O meta é tanque, healer e praguinha, né? Então, me deixe saber aí o que você achou e nos vemos na próxima. Valeu, falou, fui! Brabo, brabo. Bom vídeo, cara. Bom vídeo de qualquer forma. Maneiro conhecer esse cenário aí. Não. Quem faz o balanceamento não é a Amazon, não, cara. É a NCSoft, direto pela NCSoft. Bem, na minha cabeça, definir quantidade de categoria de classes resolveria bastante desse problema aí. Não sei. Deixa aí. O que você acha que poderia ser feito? Qual que é a solução para isso aí? Deixa aí nos comentários aqui o que vocês acham. No L2, os servidores OT, geralmente limitação de categoria de classe por CP. Foi o jogo PVP em grupo mais equilibrado que eu joguei. Enfim, para mim faz bastante sentido, cara. Para mim faz bastante sentido. Mas
Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia, ou deem outras ideias também para isso aí, e a gente se vê no próximo React. É nóis!